Muito bom dia, uma ótima terça-feira para você, chegando com as primeiras informações do Fluminense aqui no canal do Lessa. E infelizmente a gente tem que começar com uma notícia que não é muito boa, de algo que aconteceu ontem à noite, que foi a vitória do Corinthians para cima do Palmeiras por 2-0. Confesso para vocês que eu esperava pelo menos um empate. Imaginava até um empate porque a gente está falando de um clássico e o jogo foi na Neoquímica Arena, Palmeiras brigando pelo título. De quebra, esse resultado não só é péssimo para a gente, como também ajuda o Botafogo, que tem um clássico também hoje pela frente contra o Vasco logo mais às 9h30 da noite. Então foi um resultado horroroso em todos os sentidos. E isso, obviamente, mexeu com a tabela. O Corinthians ultrapassou o Fluminense na tabela do Brasileirão, chegando a 38 pontos, deixando a zona do rebaixamento, jogando Atlético Paranaense e Juventude neste momento na zona. Aliás, os dois já estavam na zona do rebaixamento. O Corinthians tinha ali 35 pontos, com a vitória foi a 38. Então o cenário, gente, com essa vitória do Corinthians, lembrando que tudo fica muito ruim quando você não vence em casa, como foi o caso dessa rodada, o empate contra o Grêmio. Mas vamos lá, projetar a próxima rodada. Né? O que a gente pode imaginar aqui? Se o Fluminense for derrotado para o Internacional, o que é algo totalmente plausível, o Fluminense não só por jogar no Beira-Rio, pelo Inter estar num excelente momento, mas também porque o Fluminense está cheio de desfalques. Beleza, se acontecer a derrota no Beira-Rio, o Fluminense tem que torcer para um tropeço do Atlético Paranaense. Vou mudar a página aqui para a gente ir para a próxima rodada. O Atlético vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. O Juventude, ele também pode chegar a 37 pontos, mas o Juventude tem somente 8 vitórias contra 10 do Fluminense. Então o Juventude não ultrapassaria o Fluminense nos critérios de desempate. Tá? Então a conta básica é torcer para um tropeço do Atlético, para caso o Fluminense não consiga, com as próprias pernas, né, se manter fora desse C4, torcer para que um rival direto na briga tropece, que é o caso do Atlético. E o Bragantino também, o Bragantino vai jogar em casa, né? O Bragantino não é fora contra o Atlético Goianiense. Um tropeço do Bragantino também é importantíssimo. Para mim, neste momento, o Juventude, até pela tabela que tem, o Atlético, o Bragantino, são ali os piores times da competição, que estão num momento mais complicado. Se a gente olhar aqui a sequência, olha só, dos últimos 5 jogos, né, 3 empates, 2 derrotas do Bragantino. O Atlético tem 1 vitória e 4 derrotas. O Juventude, 3 derrotas e 2 empates. Mas e o Fluminense? O Fluminense tem 2 vitórias nesses últimos 5 jogos, 2 vitórias e 1 empate, além de 2 derrotas. Então esses times aqui claramente estão no momento de baixa já há muito tempo na competição, não é de agora. E é fundamental que eles se mantenham ali, principalmente numa rodada que é uma rodada de sobrevivência. Essa 33ª rodada é uma rodada de sobrevivência do Fluminense fora da zona do rebaixamento, para que na outra, se não der para pontuar contra o Inter de alguma forma, com um milagre e tudo dando certo pra gente e errado para eles, para que na próxima rodada o Fluminense enfrenta o Fortaleza em casa, jogo dificílimo também, Fortaleza brigando lá em cima, para chegar nesses 3 pontos. A CBF já definiu, após a aprovação da TV, datas e horários de mais 3 rodadas, só que está aguardando o aval do presidente Edinaldo Rodrigues, que deve estar preocupado com muita coisa, né? Certamente além do Campeonato Brasileiro que está nessa reta final, e aí a tabela toda vez é isso, a TV aprova, a tabela é feita e fica lá esperando para a aprovação do Edinaldo Rodrigues. Então essa tabela talvez saia ainda hoje para a gente conhecer datas e horários de pelo menos mais 3 rodadas daqui em diante. O cenário é esse, essa derrota realmente, eu não estava contando com essa derrota do Palmeiras para o Corinthians, eu esperava pelo menos ali um tropeço do Corinthians, que para mim é um time que tem qualidade, né? O Corinthians tem jogadores qualificados, tem o Rodrigo Garro, que ontem fez uma partida espetacular, tem o Yuri Alberto, que voltou a fazer gol, enfim, é uma equipe. O que eu quero dizer é que o Corinthians tem de onde tirar, tem qualidade técnica de onde tirar, além de ser um grande clube. Então a briga, cada vez mais, agora com o Criciúma também ali numa posição desconfortável, próxima da zona do rebaixamento, a briga do Fluminense é com essas equipes. É claro,
se alguém mais quiser entrar, vai ser muito bem-vindo. Quanto mais gente no bolo ali, em tese, mais chances a gente tem de escapar. A gente vem falando muito sobre o John Ares nesses últimos dias, por causa de diversas especulações que estão surgindo aqui no Brasil, colocando John Ares em um Cruzeiro, na Turquia, mais uma vez, falando de Galatasaray, dos turcos interessados que vão fazer proposta, que é isso e aquilo. E nesse meio tempo, eu já falei, trouxe aqui, relembrei um trecho da entrevista coletiva do presidente Mário Bittencourt, a última entrevista que ele concedeu, falando que não venderia o John Ares para outro clube brasileiro. Todo mundo está ciente disso, inclusive o Cruzeiro, que demonstrou interesse no Ares. Além disso, segundo o jornalista Jorge Nicola, ele publicou que o Fluminense exige receber 10 milhões de euros pelo Ares, mas não é 10 milhões de euros no total, é 10 milhões de euros pela sua parte. Tá? É importante salientar isso. Esse valor superaria a casa de 60 milhões de reais. Porque vale ressaltar e lembrar, o Fluminense tem 50% dos direitos do Ares. Né? Patriotas da Colômbia é o dono dos outros 50%. Mas nessa negociação, até o Mário, se eu não me engano, falou sobre isso recentemente. Não sei se foi em ON ou alguém que trouxe essa apuração, mas enfim. Então é natural que o clube que está efetuando a venda, né, normalmente é um clube de mais expressão, como é o caso do Fluminense em relação ao Patriotas, é normal que este clube fique com uma fatia maior dessa operação. Então se o Galatasaray chegar com 12 milhões de euros, por exemplo, o Fluminense vai falar, ó, eu quero 10 milhões pela minha parte, o restante... Aí beleza, vocês se virem. Até por isso o Ares não foi negociado antes, inclusive na última janela de transferências, porque o Fluminense queria chegar a esse valor pela sua parte. Apesar dos direitos serem divididos ali em duas fatias iguais, né, 50% para cada lado, isso não necessariamente vai refletir no valor final da operação. Então são condições que o Fluminense impôs para negociar o jogador, e o próprio presidente já disse que vai cumprir quando chegar uma proposta que atenda ao clube e que seja de um clube europeu, não de um clube brasileiro. Esse é o objetivo do Fluminense, ficar com 10 milhões de euros pelo menos dessa venda, dessa possível e iminente venda do John Ares, que pode acontecer já nesta próxima janela de transferências, o que superaria a casa, como eu disse, de 60 milhões de reais. Olha só, galera, lembrar para vocês que a Gol Black já está no ar, Black Friday chegando e a Golcase já está largando na frente, com promoções ainda melhores e ainda mais imperdíveis. Já está valendo promoção da capinha, leve 2 capinhas, pague apenas uma. Antes tinha aquela promoção de pague 2 e leve 4. Agora você tem a opção de comprar 2 capinhas e pagar apenas uma. Tem aniversário na sua família esse mês? Quer presentear um tricolor, um amigo, seja ele quem for? Cara, vai na Golcase, você vai utilizar o cupom JORNADA, você vai ter já, além do desconto que a Golcase oferece, vai ter ainda mais desconto utilizando o cupom JORNADA. Essa garrafa térmica que é espetacular, saindo a partir de R$ 159,90? Não. Utilizando o cupom JORNADA, você vai comprar essa garrafinha térmica aqui por praticamente R$ 150 reais. Então utilize o cupom JORNADA para você ter ainda mais desconto. Tem copo térmico, tem garrafa térmica. Ah, essa é muito grande. Tem a garrafa térmica Urban, que é menor, sai por R$ 89,90. Tem garrafa térmica que sai por R$ 79,90. Cara, vai lá no site da Golcase. O que não falta lá é produto de qualidade do Fluminense. Só não esquece de utilizar o cupom JORNADA. Nessa garrafinha aqui, por exemplo, olha só. Se você comprar essa garrafinha que vai sair utilizando o cupom JORNADA a partir de 161, você vai ganhar ainda essa base de silicone como brinde. É só você incluir no carrinho, quando você for efetuar o pagamento, essa base de silicone vai sair como um mimo, você não vai pagar nada. Corre lá, Gol Black já está rolando, Black Friday chegando e você vai utilizar o cupom JORNADA e ser muito feliz nesse mês de novembro. Galera, uma coisa para fechar esse vídeo aqui muito importante que eu vinha refletindo já sobre... desde o final de semana, quando aconteceu toda essa discussão do Marcelo com o Mano, a rescisão de contrato repentina de uma forma que a gente não esperava, não imaginava, e observando o comportamento da mídia nos dias seguintes, dá para perceber que todo e qualquer acontecimento no Fluminense, quando é negativo, ele sempre repercute muito mais. É claro que no caso do Marcelo, ele é uma estrela do futebol mundial. Então é natural que todo mundo vai falar do assunto, né? Naquele dia, quando eu parei de trabalhar, era aniversário da minha namorada e
todo mundo só falava disso. É claro que as pessoas vão querer me perguntar, evidentemente, até para saber mais bastidores. Mas é um lugar que todo lugar que você ia naquele momento estava falando sobre o Marcelo. Então, obviamente, a mídia vai falar. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui é que foi fundamental a tomada rápida de decisão. E nem vou entrar no mérito de certo ou errado neste momento, mas foi fundamental a tomada rápida de decisão para que pudesse estancar a sangria de uma vez por todas. Porque se isso não acontece, o que eles iam se aproveitar para ficar dando porrada no Marcelo e dar porrada no Marcelo enquanto ele for jogador no Fluminense, é dar porrada no Fluminense também. Tumultuar ainda mais o ambiente de um clube, aí notícia, toda hora sai uma noticiazinha do Ares, que o Ares vai sair, que o Ares, né, já fechou com outro clube, que é isso e aquilo, né, e a gente sabe que a gente está num momento muito decisivo, um momento muito complicado, onde qualquer coisa pode atrapalhar ou ajudar, dependendo do que for. Então, essa decisão, da forma como ela foi tomada, por mais que algumas pessoas não venham a concordar, é fundamental para que o Fluminense tenha um pouco de paz para trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, você vai ver, eu já vi vídeos, Neto, Casagrande, Marília Ruiz, uma galera lá da imprensa paulista, né, uma turma que normalmente já odeia o Fluminense, não gosta do Fluminense, se aproveita de qualquer coisa para aumentar ainda mais a polêmica, a discussão, a pressão, a instabilidade. Então, esses caras, de uma forma geral, ainda mais o Marcelo sendo do tamanho que é, isso iria virar uma bola de neve gigantesca. Eu tô falando porque eu vi muitos vídeos e assim, você vê que as pessoas falam muitas coisas meio que no chute, meio que ouviu falar. O Casagrande, por exemplo, perguntou se o Marcelo tinha feito parte do título carioca, sabe? Não só fez, como foi muito importante, mas não tem esse nível de profundidade. É muito no que eu ouvi falar, no talvez aconteceu isso, talvez aconteceu aquilo, e fica ali numa coisa muito superficial, e obviamente aquilo só vai gerando mais discussão e gerando mais instabilidade. Então, foi fundamental para o Fluminense resolver a questão de uma vez por todas. Muita gente me perguntou, mas será que não tinha outra saída a não ser renovar o contrato do Marcelo? Não tinha como encontrar uma outra solução para isso? Um diálogo? Uma conversa? Gente, vamos lá. O Mano não queria mais trabalhar com o Marcelo. Eu informei aqui também que o Marcelo não queria mais trabalhar com o Mano. Chegou no limite para os dois lados. Meio que ninguém estava se suportando mais, já tinha ali uns desentendimentos, enfim, e a coisa não estava caminhando bem, e aquilo foi a gota d'água. E aí, quando o treinador fala que não vai trabalhar mais com o jogador, vocês imaginem se o Mano tem uma atitude diferente dessa, que ele teve em campo. É melhor pedir o boné e ir embora, porque ele perderia o comando, ele perderia o controle do elenco. Seria uma demonstração, na minha opinião, de uma falta de autoridade, porque imaginem se o Mano não toma aquela atitude, não faz o que fez perante o grupo, perante a todos, era melhor pedir depois o boné, a demissão e ir embora, porque ele ia perder o comando do grupo. Isso para mim é muito claro. E se a diretoria não respalda o treinador neste momento, vai fazer o quê? Vai mandar o cara embora, faltando 6 jogos para terminar o campeonato? Vai contratar mais alguém? Vai correr esse risco absurdo de, depois de uma campanha de recuperação, de assinar praticamente o rebaixamento para a segunda divisão? Então, não havia muita saída. Depois que a bomba explodiu, não tinha muito mais o que fazer para tentar reconstruir minimamente ou manter de pé o trabalho que vem sendo feito para livrar o Fluminense desse rebaixamento. Não foi uma decisão fácil, certamente, não foi da forma como a gente imaginava, é muito ruim o Marcelo terminar a trajetória, para todos os lados, já falei isso, terminar a trajetória dele com a camisa do Fluminense dessa forma, mas para o bem do clube, para que o Fluminense pudesse seguir minimamente em paz, se é que dá para dizer assim, nesse caminho de luta contra o rebaixamento, foi muito importante a coisa se desenrolar rapidamente, evitar uma bola de neve, cortar logo ali a situação pela raiz, estancar a sangria, para que a gente possa, de agora em diante, olhar para frente. Tem muita coisa para acontecer
e o clube não pode ter qualquer outro foco, o grupo não pode ter qualquer outro foco neste momento que não seja permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? É isso. Ao longo do dia a gente volta com mais informações e mais notícias aqui no canal do Lessa. Tamo junto, um abraço.